Você sabia que a origem do Quarteto Fantástico já foi contada diversas vezes nos quadrinhos? Não? Então, hoje eu vou contar sobre a primeira, que foi onde a família foi criada, e também introduziu alguns vilões, elementos que vão ser retratados nesse filme que vai lançar agora, no dia 23. Depois eu também vou comentar um pouco sobre as outras origens que já foram retratadas durante todos esses anos da Marvel. Então, no comecinho da primeira história do Quarteto Fantástico, começa em Nova York. Sim, eles ainda não viviam em Central City, mas então, começa na cidade de Nova York, com um sinalizador nos céus que fica escrito Quarteto Fantástico. Esse sinalizador foi lançado por um homem que não é ninguém mais, ninguém menos do que o Reed Richards, o Senhor Fantástico. É importante dizer que ele é o cara mais inteligente da Marvel. Sim, até mesmo do que o Tony Stark, e eu espero que isso esteja bem retratado nesse universo cinematográfico da Marvel. Conforme ele mesmo diz na história, foi a primeira vez que ele usou o sinalizador. Então, a história muda para a Sue Storm, que é a Mulher Invisível. Ela está num chá com uma amiga, até que ela vê o sinalizador nos céus e decide ir atender o chamado. Ela fica invisível, sai pelas ruas de Nova York, inclusive ela sai esbarrando nas pessoas, todo mundo fica assustado achando que é um fantasma. É uma cena muito legal, engraçada. Ela inclusive chega a entrar num táxi, o taxista não vê quem entrou, ela fica conversando com ele, né, pede pra ele levar ela até o lugar onde o Reed soltou o sinalizador. Aí quando ele chega lá, ela paga a corrida e o taxista fica bem assustado porque ele não a vê, né? E ele entra em pânico total. Logo depois, a história corta para um outro ponto da cidade, mostrando um homem grande com um sobretudo e um chapéu. Esse homem é Ben Green, o Coisa. Ele tá tentando comprar uma roupa para ele, só que o vendedor diz que não consegue encontrar nenhuma roupa que sirva nele, porque ele precisa de um tamanho muito grande. É importante dizer que o Ben, ele é um amigo do Reed, também é um cara super inteligente, é um cientista. Enquanto ele tá lá tentando achar uma roupa, ele vê o sinal nos céus, né, escrito Quarteto Fantástico, do sinalizador do Reed, e aí decide atender o chamado também, assim como a Sue Storm. Ele tira o sobretudo, tira o chapéu, aí se revela, né, como Coisa, já com a pele de pedra. Na rua, ele assusta todos os pedestres, inclusive chama a atenção da polícia, a polícia fica assustada, chega a atirar nele, e aí, pra ele evitar se machucar ou machucar as pessoas que estão próximas a ele, simplesmente decide abrir um buraco no chão. Aí ele decide se locomover pelo esgoto da cidade. Quando ele percebe que ele já está próximo de onde o Reed soltou o sinalizador, ele simplesmente abre um outro buraco, sobe no nível da rua e é atropelado por um carro. E ele não sente nada. O carro fica totalmente esmagado, mas ele não sente nada. Os motoristas chegam até a achar que é um marciano, ficam muito assustados. Essa parte também é muito engraçada. Logo depois, a história muda para outro ponto da cidade novamente e acompanhamos o Johnny Storm, ou Tocha Humana. Ele tá no mecânico, consertando o carro dele ali. Aí ele vê o sinalizador do Reed também. E aí ele começa a pegar fogo, né? Que são os poderes dele. E ele derrete o próprio carro que ele decide sair voando. Enquanto isso, Johnny Storm, irmão da Sue... Johnny Storm, o irmão da Sue, tá consertando seu carro com o mecânico, até que ele vê o sinalizador do Reed também. Só que nesse momento que ele tá vendo o sinalizador muda escrito Quarteto Fantástico para virar apenas um 4. O Johnny começa a pegar fogo, sai voando pelos céus de Nova York. Inclusive, quando ele decola, o carro dele derrete. Olha o prejuízo, né? Que ele teve por pegar fogo dentro do carro ainda. Alguns cidadãos veem o Johnny voando, começa a se perguntar o que é. Um acha que é um cometa, outro não sabe dizer o que é, um outro diz que parece algo humano, parece até uma versão da Marvel do é um pássaro, é um avião. Enquanto o Johnny tá voando, o prefeito de Central City e o governo federal, vendo o Johnny voando, ficam assustados achando que é um OVNI e acabam enviando jatos para abatê-lo. Os jatos se aproximam demais do Johnny e acabam ficando incendiados, mesmo que ele não tivesse intenção disso. Os pilotos acabam conseguindo escapar graças aos assentos ejetores, mas o Johnny percebe que também foi enviado um míssil termodinâmico. Os pilotos conseguem escapar graças aos assentos ejetores, mas o Johnny acaba percebendo que foi enviado também um míssil guiado pelo calor. Ou seja, como ele está em chamas, o míssil vai ficar perseguindo ele por tempo indefinido.
Mas assim, logo quando o Johnny tá prestes a ser atingido pelo míssil, aparecem dois braços gigantes, agarram o míssil e jogam ele no mar. Esses braços são do Senhor Fantástico, do Reed, que ele acaba salvando o Johnny. Só que nesse processo, né, de ficar fugindo do míssil, o Johnny, ele acaba enfraquecendo, acaba esgotando os poderes dele, aí ele acaba caindo. Mas só que antes dele se machucar, o Reed consegue salvar ele. Logo depois disso, os 4 se reúnem no prédio que o Reed soltou o sinalizador, e a história começa a contar um pouco sobre a origem deles. Então, a história volta para a época da Guerra Fria. A União Soviética e os Estados Unidos tentando conseguir os maiores avanços científicos. Quem chega primeiro ao espaço, o Reed, né, o Senhor Fantástico, ele quer testar um foguete experimental, que ele mesmo inventou. O Ben, que é o Coisa, ele não concorda. Diz que é cedo demais, que ninguém entende os efeitos dos raios cósmicos ainda, que eles precisam de mais tempo para pesquisar, entender todas as possíveis consequências dessa missão deles. Só que o Ben, ele é a minoria, porque a Sul tá do lado do Reed, e o Johnny, ele não se manifesta nesse momento. Então, como o Ben é um voto vencido, eles 4 decidem ir, eles invadem lá uma base que tá o foguete, porque eles não querem passar por todo o credenciamento, enfim. Então eles entram na nave, vão para o espaço, e durante o voo eles são atingidos pelos raios cósmicos. Justamente o que o Ben estava com medo de acontecer. Nesse momento, o corpo de todos começa a reagir de uma forma muito estranha aos raios cósmicos. O Ben, que estava pilotando a nave, ele fica com os braços tão pesados que ele não consegue se movimentar, ele simplesmente fica deitado no chão. O Johnny, ele começa a pegar fogo ali dentro da nave, olha o que perigo. Mas só que, por sorte, ele não vira em chamas totalmente. Só começa a soltar uma fumaça, assim, ele começa a esquentar um pouco, né? Só que graças ao piloto automático, a nave consegue pousar na Terra, e eles conseguem sair, não acontece nenhum acidente, mas eles não são mais os mesmos. Então a história volta para o presente. O Reed descobre que várias usinas foram destruídas por desabamentos. Com o radar criado por ele, eles descobrem que vai ter um outro ataque em uma usina lá na África. Um monstro verde gigante, que quando ele está prestes a destruir tudo, aparece um cara e fala para ele parar, para eles irem embora. A história até fala que parece que esse monstro não vai parar por nada, mas aparece um cara, fala pra eles irem embora, porque já conseguiram o que eles queriam, e o ataque cessa. Esse cara, o mestre do monstro, se chama Topeira. Ele é um dos que foi confirmado no filme do Quarteto Fantástico, que vai lançar dia 23. O Quarteto Fantástico acaba não indo para essa usina por estar muito longe, mas eles descobrem um ponto em comum de onde todos esses ataques aconteceram. Uma ilha chamada Ilha dos Monstros. É um nome bem sugestivo, parece até que o Toupeira quer ser encontrado. Eles viajam até lá com seu jato particular, que ainda não é o jato famoso do Quarteto Fantástico. Quando eles chegam na ilha, eles são atacados por um monstro de 3 cabeças. A Sue fica invisível para se desvencilhar, e o Reed forma um laço com seus braços, agarra a criatura pelo pescoço e joga no mar. Isso é bem estranho, porque a criatura tinha asas, e quando o Reed jogou ela no mar, ela nem mesmo tentou voar. Mais adiante na história, enquanto eles ainda estão na ilha, o Johnny e o Reed estão numa área que desaba, e eles vão parar num lugar muito escuro. Só que do nada vem um brilho muito forte, que até mesmo faz eles desmaiarem. Logo depois eles acordam com roupas especiais que protegem eles desse brilho. Eles se deparam com o vilão, o Toupeira, que diz que eles estão no Vale dos Diamantes. O chão nesse lugar é inteiramente feito dessas pedras preciosas em tamanho gigantesco. Imagina andar num lugar assim, né? Então a história conta a origem do Toupeira. Ele era um homem rejeitado, não conseguia emprego, não conseguia um amor. Aí ele decidiu procurar no centro da Terra um lugar em que ele poderia ser o rei. E aí ninguém mais rejeitaria ele. Lá ele conseguiu desenvolver sentidos aprimorados, quase como um sentido aranha. Só que é importante destacar que o Homem-Aranha não tinha sido criado ainda nessa época. O plano do Toupeira é bem simples. Com todos esses buracos das usinas, ele vai usar para liberar os monstros que vivem ali na ilha com ele e invadir a superfície. Enquanto o Reed e o Johnny estavam nesse buraco com o Toupeira, a Sue e o Ben estavam enfrentando outro monstro. Eles conseguem enfrentar esse monstro, depois eles vão lá salvar o Reed e o Johnny. Só que nesse momento aparece um exército de monstros gigantes. O Johnny começa a voar para distrair os monstros, o Reed enrola o Toupeira nos seus braços
né, amarrando ele com os braços, enquanto a caverna começa a desmoronar. O Reed, então, decide deixar o Topeira lá com seus filhos, porque ele diz que não tem lugar para o Topeira mais na superfície, e como eles vão estar todos selados ali no buraco, eles não vão mais apresentar perigo nenhum. Ou pelo menos é o que eles acham, né? Mas eles estavam muito errados. Bem, essa foi a história do primeiro gibi que o Quarteto Fantástico apareceu. Claro, essa história de origem foi recontada algumas vezes durante o passar dos anos, como, por exemplo, em Season 1 de 2012, que ela é meio que um compilado das primeiras histórias do Quarteto Fantástico, dando um pouco mais de complexidade, um clima um pouco mais sério. Teve a versão Ultimate também, que em vez da viagem para o espaço foi uma viagem interdimensional, que inclusive inspirou um pouco aquele filme de 2015 que ninguém gosta. Tem as versões What If, que retratam realidades diferentes, mudam um pouco, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos a história. Agora vamos falar um pouco da conexão desse quadrinho que eu acabei de contar a história com o filme que vai lançar agora no dia 23. E algumas coisas batem direitinho. Por exemplo, essa foi a primeira história do Quarteto Fantástico e o primeiro vilão foi o Topeira. E ele está nesse filme, como eu disse antes. Além disso, tiveram algumas imagens dos bastidores que vazaram algum tempo atrás com um set subterrâneo, que pode muito bem ser subterrâneo, que é o lugar onde o Topeira vive, né, na Ilha dos Monstros. Também teve um material proporcional que apareceu um monstro que parece muito ser a criatura verde que atacou a África nessa história. Se isso é uma coincidência? Eu acho que não, hein? Mas então, essa foi a origem do Quarteto Fantástico nos quadrinhos. Com todos os detalhes, tretas, monstros. Claro, a primeira aparição do Topeira. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aqui embaixo, comenta o que você achou da história, qual a sua expectativa para o filme, uma ideia de conteúdo que vocês queiram ver aqui no canal também. Eu agradeço muito. Se vocês puderem compartilhar com um amigo. E até a próxima.